meus amigos. Estamos aqui novamente para o Evangelho, dando continuidade à leitura do livro Céu e Inferno, capítulo 3, nos itens de 4 a 7, que serão lidos pela Vânia e pela Rosana. Eu farei a prece inicial e final. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre Maior, presente de Deus em nossas vidas, para que a reflexão que fizermos da leitura seja plena e seja a alavanca para a gente nos fortalecer para a caminhada nessa encarnação, que é um prêmio para todos nós. Que assim seja. Olá, eu sou a Rosana, frequentadora da Casa dos Espíritos, e eu tô aqui para ler para vocês uma parte do capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno. Lerei o item 6 e o item 7. Então, vamos lá. Item 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo adquirir e progredir, em virtude do seu livre arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estarem, cada um em lugar distinto. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, enquanto tudo é resplandecente ao redor do outro, absolutamente como para um cego e um vidente que se dão as mãos. Um percebe a luz, que não faz nenhuma impressão sobre o seu vizinho. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles a aurem por toda parte, onde a encontram, na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se em um concerto se encontrem dois homens, um bom músico de ouvido experimentado, outro sem conhecimento da música e com sentido de audição pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão sobre o outro. Assim, ocorre com todos os gozos dos espíritos, que estão em razão da sua aptidão em senti-los. O mundo espiritual tem, por toda parte, esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entreveem e que não são acessíveis senão aos espíritos apurados. Item 7. O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham para seu adiantamento com mais ou menos de atividade ou de negligência, segundo a sua vontade. Eles apressam assim ou retardam o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. Ao passo que uns avançam rapidamente, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. São, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo estas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo. Do mesmo modo que aquele que avança
tem todo o mérito, a felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos. A felicidade suprema não é o quinhão, senão dos espíritos perfeitos. De outro modo disto, dos puros espíritos. Eles não a alcançam senão depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado, mas o que o espírito não faz em um tempo, ele fará em outro, de maneira que os dois progressos acabam por atingirem o mesmo nível. É a razão pela qual vence, frequentemente, homens inteligentes e instruídos, pouco avançados moralmente e vice-versa. Olá, e estamos aqui para a continuidade do nosso Evangelho com a leitura dos itens 4 e 5 do capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno. Item 4. As ideias do homem estão em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveu dar-lhes um outro curso. Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças deveram se modificar. O céu foi deslocado, a região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir para ele. Onde está? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo veio resolvê-la, demonstrando a verdadeira destinação do homem, a natureza deste último e os atributos de Deus, sendo tomados por ponto de partida, chega-se à conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecido, se chega ao desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Item 5. O homem é composto do corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usado, se destrói e o espírito sobrevive a essa destruição. Sem o espírito, o corpo não é senão matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual de onde saiu para se encarnar. Há, pois, o mundo corporal, composto de espíritos encarnados, e o mundo espiritual, composto de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, pelo próprio fato do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe está assinalado. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantém cativos. Agora, encerrando, vamos elevar novamente o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade maior, sempre agradecendo, sempre agradecendo as oportunidades que são oferecidas a todos. Muita luz, muita paz e muita força nessa caminhada. Que assim seja.